Olá, meus amores, meus queridos e amados alunos da cidade de Feira de Santana. É com enorme alegria que a gente recebe vocês aqui no nosso canal para mais um momento de muito aprendizado. Eu sou a professora Mirte e hoje nós teremos aula de Matemática e Ciências da Natureza. Vamos à aula? Na aula de hoje nós falaremos sobre movimento da Terra. Isso mesmo, a gente vai falar sobre um movimento da Terra, que é o movimento de rotação, e também o outro movimento da Terra, que é o movimento de translação, que são movimentos diferentes. O movimento de rotação é o movimento que a Terra faz em torno de si mesmo, e o movimento de translação é o movimento que a Terra faz em torno do Sol. Quando você acorda todas as manhãs, o sol está iluminando qual parte da sua casa? Você já observou o caminho do sol no céu durante o dia? E aí, quando a gente observa esse caminho do sol, a gente tem a impressão que quando a gente está andando, o sol está andando junto com a gente, não é verdade? Qual a posição do sol no céu ao meio-dia? Ao final da tarde, que parte da sua casa está iluminada pelo sol? Na sua opinião, quem se movimenta? O sol ou a terra? Você sabe por que ocorrem as estações do ano? E aí vocês vão entender que até a formação das estações do ano tem a ver com esse movimento que a Terra faz, certo? Então, essa problematização inicial só foi uma forma de fazer vocês pensarem sobre as coisas que acontecem aqui em nossa vida, aqui em nosso planeta, e que tem a ver com esse movimento da Terra. Para começar, antes da gente falar sobre o movimento, vamos falar sobre o sistema solar, né? A Terra é um planeta que faz parte do nosso sistema solar, onde nesse sistema solar a gente tem como uma estrela, né, maior aí que vai clarear os nossos dias, o Sol, e em torno do Sol ali fica o quê? Os planetas, ficam os planetas. São 8 planetas, tem os planetas anões, tem os asteroides e vários outros astros aí que fazem parte do nosso sistema solar. E para começar a nossa aula, eu trouxe um pequeno vídeo que vai falar isso primeiro, né, inicialmente aí, sobre essa formação do sistema solar. Vamos assistir? Oi, pessoal! Hoje nós vamos aprender sobre o sistema solar e como ele foi formado. Vocês sabem como surgiu o sistema solar? Ninguém sabe exatamente como isso aconteceu, mas existem algumas teorias e hoje nós vamos estudar essas teorias. A primeira teoria que nós vamos estudar é um modelo baseado em turbulência. Esse modelo acredita que antigamente existia um ambiente turbulento, composto por gases e poeira cósmica. E nesse ambiente existiam alguns vórtices. E foram nesses vórtices que surgiu tanto o Sol quanto os planetas. A próxima teoria que nós vamos estudar é a teoria nebular antiga. Ela se chama teoria nebular antiga porque ela foi reformulada. Essa teoria acredita que antigamente existia uma nuvem composta de gases e poeira cósmica que girava. E essa nuvem foi se comprimindo. E, a partir dessa compressão, surgiram alguns pontos de condensação. E nesses pontos surgiram o Sol e os planetas. Agora, nós vamos estudar duas teorias que se chamam teorias catastróficas. Elas são a teoria da força de marés e
A teoria da acreção. A teoria da força de marés dizia antigamente que o Sol colidiu com um cometa e, a partir dessa colisão, foi ejetado um pedaço do Sol que deu origem aos planetas. Essa teoria também foi reformulada, porque na época ninguém sabia exatamente o tamanho de um cometa, e hoje se sabe que ele é muito pequeno em relação ao Sol, e não teria como uma colisão dessa fazer com que um pedaço do Sol fosse ejetado. Então, hoje em dia, se acredita que o Sol colidiu com uma outra estrela, e a partir dessa colisão, aí sim, foi ejetado um pedaço do Sol que deu origem aos planetas. A teoria da acreção diz que o Sol atraiu vários materiais para perto de si, e esses materiais foram colidindo uns com os outros, formando os planetas. E a última teoria que nós vamos estudar é a teoria nebular moderna. Como eu disse já nesse vídeo, a teoria nebular antiga foi reformulada. Então, hoje existe a teoria nebular moderna. Ela também acredita naquela nuvem inicial composta por gases e poeira cósmica que a teoria nebular antiga acreditava. E também acredita que ela se comprimiu, mas ela não apenas se comprimiu, mas ela também se achatou, como se fosse uma panqueca. E a partir desse achatamento, houve um grande aquecimento em um dos pontos, o que formou o Sol. E a partir tanto do achatamento quanto do aquecimento, surgiram diversos pontos de condensação que deram origem aos planetas. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima! E aqui nós temos o nosso sistema solar. Vocês conheceram aí um pouquinho, né, da história aí, das teorias que nós temos aí em relação à formação do nosso sistema solar. A gente sabe que quem está no centro aí do nosso sistema solar é o Sol, a nossa estrela, né, que é responsável aí por iluminar os nossos dias. Os planetas, nós temos 8 planetas que vão formar aí o nosso sistema, que fazem parte, né, dessa formação aí do nosso sistema solar, que são Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno, sendo que o mais próximo do Sol é o Mercúrio e o mais distante é o Netuno. E a Terra aí é o terceiro planeta mais próximo do Sol. E essa proximidade do Sol faz com que alguns planetas tenham algumas características, né? São aí exclusivas dele, e características essas, por exemplo, que fez com que a Terra fosse um planeta diferente e se desenvolvesse aí a vida neste planeta, né? Então, essa proximidade com o Sol também tem relação até mesmo com a existência aí da vida em nosso planeta. Bom, gente, aqui a gente tem um movimento de translação da Terra. Como eu falei para vocês, existem dois tipos de movimento de rotação e movimento de translação. O movimento de rotação é o movimento que a Terra faz em torno de si mesma. O movimento de translação é o movimento que a Terra faz em torno do Sol e vai ter influência na nossa vida. Esse movimento ele é elíptico e vai favorecer o quê? O surgimento das estações do ano, a contagem do ano. Nós temos 365 dias no ano que a gente conta, porém, esse movimento que a Terra faz em torno do Sol, que é o movimento de translação, dura em torno de 365 dias e 6 horas. Por isso que nós temos aí o ano bissexto, que é o ano em que a gente tem um dia a mais. Ao invés de 365 dias, nós temos 366 dias, que é o dia a mais que a gente tem no mês de fevereiro, né? Ao invés de 28 dias, a gente tem 29 dias no ano bissexto, perdão, que é a somatória dessas 6 horas em 4 anos. 6 vezes 4, 24, né? Dando aí um dia. Um dia tem 24 horas, então um dia a mais. Por isso que acontece a cada 4 anos, certo? E aqui a gente tem um movimento de rotação. O movimento de rotação
é o movimento que a Terra faz em torno de seu próprio eixo, em torno de si mesmo. E graças a esse movimento, né, surge aí o dia e a noite. Enquanto um lado do planeta está de dia, que é aquele lado onde o Sol está refletindo, o outro lado do planeta será a noite. O dia da Terra é composto aí de 24 horas. Mas por que a Terra gira? Será por que a Terra gira? O que faz a Terra girar? Na verdade, o nosso planeta, assim como os demais planetas do Sistema Solar, só gira porque não existe nenhum tipo de força ou resistência que seria capaz de parar a sua rotação que se perpetua. E o que aconteceria se a Terra parasse de girar? Vamos ver? O que aconteceria se a Terra parasse de girar? Nós sempre ficamos fascinados com o que seria da Terra e de nós se algo desastroso acontecesse. Você também já se perguntou sobre isso? Bem, é por isso que Hollywood faz tantos filmes sobre o fim do mundo. Nós aqui do Incrível decidimos descobrir o que aconteceria se a Terra de repente parasse de girar. A propósito, ela está realmente desacelerando. Vamos dar uma olhada no que poderia acontecer. 1. Todos os objetos voariam para o leste em alta velocidade com seu próprio impulso. Não percebemos a velocidade com que a Terra está girando, mas Stan Odenwald, da NASA, diz que se a Terra parasse, tudo em sua superfície seria arrancado do chão em direção ao leste, eventualmente desabando sobre a superfície. No Equador, a velocidade seria maior, aproximadamente 1.609 km por hora, enquanto que mais perto dos polos alcançaria 1.287 km/h. 2. Ocorreriam grandes ondas. O poder do impulso faria com que a água nos mares e oceanos se movesse para formar tsunamis extremamente poderosos. Eles se moveriam para o leste e limpariam as cidades costeiras do planeta. Bem, esperamos que isso nunca aconteça. 3. Sopraria um vento poderoso. A atmosfera continuaria em movimento, e seu impulso a faria girar ao redor do planeta, provavelmente várias vezes. A velocidade inicial do fluxo de ar seria enorme, mais de 1.770 km por hora. É possível que a Terra perdesse parte da sua atmosfera durante esse fenômeno. 4. Toda a água da Terra seria unida em 2 oceanos, e um novo continente se formaria. Agora, a água se reúne no Equador devido à força centrífuga. Uma parada repentina na rotação da Terra faria com que as massas terrestres e a água se redistribuíssem, formando 2 grandes oceanos, um em cada polo. A Terra no Equador aumentaria e criaria um novo continente gigantesco, cobrindo todo o planeta ao redor do Equador. Cinco. Iniciaria uma série de erupções vulcânicas, furacões e terremotos. A enorme força cinética da Terra e seu impulso agitariam o planeta no seu núcleo. O resultado é bastante previsível. Os furacões poderosos, erupções vulcânicas e terremotos destrutivos começariam em toda parte. 6. A Terra se transformaria de um geóide a uma esfera. A forma geóide da Terra é devida ao seu movimento de rotação. Ela é um pouco achatada nos polos e um pouco abaloada no Equador. Você pode encontrar online a palestra do professor Etienne Guiz, da ENS de Lyon, para obter mais detalhes.
Se o planeta parar, sua forma se tornará mais esférica. 7. Um hemisfério se tornaria tão quente quanto um deserto, e o outro seria tão frio quanto a Antártica. Se a Terra continuasse a fazer apenas uma volta ao redor do Sol, somente a metade seria aquecida. Isso a tornaria quente, brilhante e com as temperaturas mais altas no Equador. O segundo hemisfério se transformaria em um reino da noite eterna e frio ártico. A NASA tem outra versão. Acabaria o movimento de rotação da Terra e haveria um dia de 6 meses seguido por uma noite de 6 meses. 8. O campo magnético que protege a Terra da perigosa radiação cósmica desapareceria. O campo magnético é formado devido aos processos no núcleo da Terra e ao movimento de rotação do planeta. Se a rotação parasse, o campo magnético também desapareceria, afirma Stan Odenwald. O campo nos protege do vento solar, radiações nocivas do Sol que destruiriam todos os seres vivos. 9. Se as pessoas sobrevivessem, seria apenas no limite entre o calor e o frio. A humanidade só poderia se adaptar às novas condições na fronteira da noite e do dia. Os seres humanos teriam que viver no subsolo e só sair com trajes de proteção por causa da radiação. 10. A Lua acabaria por cair na Terra, mas isso levaria um certo tempo. O professor Vaughan Pratt, da Universidade de Stanford, diz que a Lua também diminuiria sua velocidade gradualmente, e a distância até a Terra seria reduzida. Com o tempo, provavelmente cairia em nosso planeta. Na verdade, a velocidade da Terra está diminuindo. Ela já girou muito mais rápido. Um dia durava apenas 6 horas. A gravidade da Lua provoca refluxos e marés que diminuem gradualmente a velocidade do movimento da Terra. A NASA calculou que o comprimento desse dia aumenta em 2,3 milissegundos a cada 100 anos. Daqui a bilhões de anos, os dias se tornarão várias vezes mais longos, e então nosso planeta provavelmente irá parar completamente. Compartilhe este vídeo com todos que você conhece para mostrar o que aconteceria se a Terra parasse de girar no futuro. Então, qual a diferença entre rotação e translação? Rotação é o movimento que a Terra faz em torno do seu próprio eixo. É o movimento que a Terra faz em torno de si mesma. E já a translação é o movimento que a Terra faz em torno do Sol. O movimento de rotação, ele dura aí, esse movimento que a Terra faz em torno de seu próprio eixo, dura em torno de 23 horas, 56 minutos e 4,9 segundos. Só que a gente costuma aí aproximar para 24 horas, né? Para ficar mais fácil aí para a contagem do dia. Já o movimento de translação dura cerca de 365 dias e 6 horas. E essas 6 horas, acumuladas aí há 4 anos, dá origem ao ano bissexto, em que o mês de fevereiro tem um dia a mais, tem 29 dias. E o que faz as estações do ano acontecer? Lá no início eu disse que esse movimento de translação, ele tem relação com as estações do ano. As estações do ano acontecem devido à inclinação da Terra em relação ao Sol. Esse movimento chama-se translação, que dura aí um ano e que vai dar origem à primavera, ao inverno, ao verão e ao outono. A principal consequência deste movimento são essas estações do ano que são diferentes em todo o planeta. Aqui nós temos as estações do ano, né? No início da primavera, no hemisfério norte e início do outono no hemisfério sul, nós vamos ter aqui essa posição da Terra em relação ao Sol, né? A região aqui, essa parte do norte, ela vai estar mais voltada ao Sol. Início do inverno no hemisfério norte e início no verão no hemisfério sul. Aqui nós temos
a outra posição, né, da Terra em relação ao Sol. Início do outono do hemisfério norte e início da primavera no hemisfério sul. A parte que está mais voltada aí para o Sol seria o quê? Essa região aqui, né? Esse lado iluminado aqui que mostra a imagem, certo? Aqui nós temos o início do verão no hemisfério norte e início do inverno no hemisfério sul. Essa região norte, ela vai estar aí mais iluminada. Então, a depender da posição, né, desse tipo de inclinação da Terra em relação ao Sol, de acordo com esse movimento, a gente vai ter aí a origem das estações do ano. Verão e inverno. Quando o Sol atinge a Terra diretamente, os raios solares vão provocar maior aquecimento na região que está de frente para o Sol. É verão naquele hemisfério, como a gente está vendo aqui. Essa parte aqui mais iluminada, que é a que está recebendo a maior quantidade aí de raios solares diretamente aí do Sol, né? Vai ser verão. Enquanto isso, a outra metade da Terra, o Sol está atingindo a superfície de uma maneira mais inclinada, fazendo com que aquela região ela seja menos aquecida. E nesse hemisfério, a gente vai ter aí o inverno. Enquanto em um hemisfério está sendo verão, no outro hemisfério vai ser inverno. E a primavera e o outono? Na primavera e no outono, o Sol incide igualmente sobre os dois hemisférios, né? Fazendo com que essas regiões sejam igualmente aquecidas. E enquanto em um hemisfério vai ser outono, no outro hemisfério vai ser primavera. Neste caso aqui, no hemisfério sul, outono. No hemisfério norte, seria primavera. Vamos entender um pouquinho mais aí como tudo isso acontece. Bem-vindos, pequenos astronautas! Eu sou o professor Bill Tyson e juntos vamos explorar o universo. Já falamos sobre o dia e a noite, como sendo causados pela rotação da Terra, e que o movimento de translação é correspondente ao nosso ano. Mas e se eu te disser que as 4 estações também são um efeito da translação? Vamos ver. Quando falamos sobre a rotação da Terra, mostramos o eixo longitudinal. E existe uma outra linha imaginária, chamada linha do Equador. Ela funciona como se desenhássemos uma linha que contorna todo o planeta. E assim como o eixo longitudinal, ela também é inclinada. Então, a linha do Equador divide a Terra em 2 partes, chamadas hemisférios. Para cima do Equador, fica o hemisfério norte. E para baixo, o hemisfério sul. E é a partir daí que a translação vai fazer a sua parte. Como existe uma pequena inclinação da Terra, o tempo em que o Sol ilumina algumas partes do planeta pode variar. Num determinado período do ano, o hemisfério norte é iluminado durante mais tempo que o hemisfério sul. Neste período, então, é verão no hemisfério norte e inverno no hemisfério sul. A Terra continua girando ao redor do Sol. E agora, parece que a quantidade de iluminação se equilibrou, tanto no norte quanto no sul. Sendo assim, é outono no norte e primavera no sul. A translação continua. E agora, quem é mais iluminado é o hemisfério sul. Então, é inverno no hemisfério norte e verão no hemisfério sul. E a quantidade de iluminação volta a se equilibrar, graças à translação. E agora, temos o outono no hemisfério sul e a primavera no hemisfério norte. Além do calendário, a astronomia está presente também nas estações do ano. Por hora é só, pessoal. Nos vemos na próxima!
Aí vocês puderam ver um pouquinho mais aí como acontecem as estações do ano, essas 4 estações, né? Verão, inverno, primavera e outono, que têm características próprias. Por exemplo, o verão é uma estação do ano em que é mais quente, os dias são mais longos, né? Já no inverno é mais frio e os dias são mais curtos, né? Ou seja, escurece mais cedo também, o sol aparece mais tarde também, né? A estação da primavera, a estação das flores, né, que acontece, inicia aí em setembro, dia 22 de setembro, é o início da primavera. Nós temos também o outono, que é a estação das folhas. Todas essas estações, né, as 4 estações que acontecem aí durante o ano, acontecem graças ao movimento de translação, né? Onde o que vai marcar qual tipo de estação seria essa relação da Terra, da posição da Terra, né, que tem seu eixo ali que é inclinado em relação ao Sol. Enquanto em um hemisfério, por exemplo, vai ser verão, no outro hemisfério, inverno. Enquanto em um é primavera, no outro é o outono. Então, vocês puderam ver o quão importante são esses movimentos para a nossa vida, né? Não é um movimento que acontece de forma aleatória e que não tem nenhum tipo de influência com a gente, né? Então, tem sim influência para nós, né? Hoje vocês conheceram 2 tipos de movimentos da Terra, os 2 tipos de movimentos que acontecem pela Terra, que é o movimento de rotação. O que é o movimento de rotação? E aí vocês aprenderam o que é o movimento de rotação? É um movimento que a Terra faz em torno do seu próprio eixo. E graças a esse movimento, nós temos o quê? O dia e a noite, que vai durar aí cerca de aproximadamente 24 horas o dia da Terra. E já o movimento de translação é o quê? É o movimento que a Terra faz em torno do Sol, que vai durar 365 dias e 6 horas. Essas 6 horas se acumulam em 4 anos, que vai dar origem ao ano bissexto, que é o ano que tem 366 dias. Aquele um dia a mais que tem lá no mês de fevereiro, não é? E graças ao movimento aí de translação, nós teremos o que? A contagem do ano. E nós também teremos o que? As 4 estações, que acontecem de acordo com a posição da Terra em relação ao Sol durante esse movimento de translação, certo? Agora que vocês já aprenderam mais aí sobre esses movimentos da Terra, pegue lá o seu percurso pedagógico, realize as suas atividades com muito cuidado, com muito capricho, que deverão ser devolvidas às escolas de vocês, certo? Eu vou ficando por aqui, mas a gente se encontra daqui a pouquinho para o nosso segundo momento. Um beijo no coração de cada um de vocês e até mais. Tchau, tchau.